Olá, cientistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar hoje o 4º capítulo, que é intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós iniciamos com uma passagem de Mateus, que diz assim: Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? Então tá Jesus conversando com seus discípulos, querendo saber qual era a percepção das pessoas em relação a ele. E os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. Mateus, capítulo 16, 13 a 17. Então aqui o legal é que ele vai começar, Kardec, na ordem para poder explicar o segmento das coisas. Kardec vai começar a trazer a diferença de dois conceitos que são importantes para a gente seguir, para entender, exatamente essa parte do ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o primeiro conceito é a diferença entre reencarnação e ressurreição. Muitas vezes utilizadas como sinônimos, mas sinônimos não são. Conceitualmente são bem diferentes, inclusive. Então, a ressurreição é o conceito no qual uma pessoa morta, desencarnada, poderia ter o espírito que habitava nela retornado a ela, a este corpo, vamos dizer, 2 dias depois, e voltar a viver no corpo que vivia antes. Nós já sabemos, pela ciência e evolução, que isso é impossível, Não há como, após a morte, retornar o espírito ao corpo. A morte é determinada pelos médicos, Então, quando realmente se classifica, realmente houve a morte. Não é o caso de Lázaro, Poderiam dizer, não, mas Lázaro ficou 4 dias, depois ele ressuscitou. Não, isso não é correto. O que não se sabia é que aquela época, que Lázaro sofria de letargia, É uma doença que a pessoa realmente aparenta estar morta, mas não está, em nenhum momento ele morreu e ressuscitou. Ele estava letárgico, E saiu da letargia. Na realidade é simples assim. Nós sabemos, e a ciência já trouxe esse conhecimento para nós, que assim que inicia o desencarne, nosso corpo, os órgãos param, o sangue coagula, começa um movimento de dentro para fora, dos nossos amigos, vou dizer assim, que vivem conosco, mas que só acordam do nosso desencarne, que iniciam a putrefação do corpo, Então não é essa ideia de ressurreição, ela não pode ser aplicada verdadeiramente. Diferente a reencarnação. A reencarnação, o nome já diz, reencarnar, Reencarnar, ou seja, encarnar novamente. Por quê? Porque esse conceito ele diz o seguinte: o espírito é o mesmo, mas o corpo é outro. E não poderia ser diferente, pelas próprias leis da ciência. Então a reencarnação, sim, é possível. Sim, é real e faz sentido, até para todos os ensinamentos do mestre. O reino dele não é nesse mundo, Ninguém pode ir ao reino dos céus, ver o reino de Deus sem nascer de novo. E é sobre isso que esse capítulo vai trazer. Então essa é a diferença, reencarnação e ressurreição, E aí tem uma passagem que é Nicodemos conversando com Jesus, Então, eu vou ler para vocês. Diz assim: Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz,
se Deus não estivesse do seu lado. Então aqui a humildade de reconhecer, né, quem era Jesus e quem ele estava representando aqui na terra. Jesus lhe responde: em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos então pergunta a Jesus: como pode nascer um homem que já está velho? Como este homem pode entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Uma pergunta plausível, não é? Jesus responde: em verdade eu digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não há por se admirar que eu afirmo que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e pode-se ouvir sua voz, mas não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? E Jesus respondeu: você é um mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade eu digo a vocês, falo apenas o que sei e apenas dou testemunho do que tenho visto. Entretanto, não aceito o meu testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas vistas da terra, como acreditarão quando eu falar das coisas do céu? Você imagina? Hoje em dia, a gente que já está caminhando no estudo do Espiritismo já faz tempo, né? A gente tem facilidade na compreensão da reencarnação. Mas a gente não pode tirar do contexto histórico do momento que esse diálogo foi feito. Muito difícil, né? Seres extremamente ligados à materialidade comum, né? Então, pastores, vendedores, né? Não tinham essa noção de espiritualidade muito evoluída, já tinham alguma coisa, mas ainda estavam muito no começo. Então vem o Consolador prometido e vem aclarar essas falas que sem o Espiritismo ainda hoje seriam muito difíceis de serem compreendidas, mesmo sendo 2025. Você vê a importância do Consolador, né? A importância do Espiritismo para nos auxiliar a compreender o que Jesus disse. Ele é um intérprete do bem, que nos ajuda a entender, compreender e assim colocar em prática todos esses ensinamentos em nossa vida. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!